Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está se iniciando. Essa semana especial, que é a última faz parte do último mês do ano, dezembro. Dezembro chegou, né? O ano passou, 2023 já está indo embora, daqui a pouco está vindo um novo ano. Queridos, mais uma vez estamos aqui no Acolhimento com Jesus, esse videocast do Gresg, e hoje nós vamos avançar em mais um capítulo, chamado capítulo Elucidações, o capítulo 55, tá? Do livro, Elucidações. E antes de nós começarmos, vamos fazer nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais esse encontro. Pedimos que todos nós possamos estar conectados ao bem, conectados com a palavra, conectados com a mensagem que será trazida por Emmanuel. E a nós que possamos, dentro de nossas limitações, possamos explicar, compartilhar ideias e percepções que esse capítulo nos convida. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Elucidações. Por que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor e nós mesmos, como nossos servos, por amor de Jesus? Paulo. Bom, vamos ver o que Emmanuel fala sobre essa citação e o título desse capítulo, que é Elucidação. Nós, aí Emmanuel começa, nós, os aprendizes da Boa Nova. Emmanuel nos coloca como aprendizes da Boa Nova. Ou seja, como aprendizes do Evangelho, como aprendizes da mensagem de Jesus. Nós somos esses aprendizes porque nós estamos tentando acertar. Ainda não acertamos, mas nós estamos tentando acertar. E um dia acertaremos. Então, nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, como proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que o seu pronunciamento permanece invariável nas circunstâncias da vida. Aí vou parar. Observe o seguinte, o que ele coloca aqui. Se recordarmos que a supervisão dele quem? O Cristo. A supervisão do Cristo age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor. E essa produção de melhor é o quê? É o nosso movimento no bem. Cada vez mais que eu me movimento no bem, ocorre um resultado. Ocorre uma produção. E quando a gente fala em movimento no bem, nós estamos falando do movimento em direção ao próximo,
seja quem for esse próximo, mas estou me movimentando ao próximo, em direção ao próximo, como também em direção a mim. Em direção ao próximo, é o que eu posso fazer de diferente na vida de alguém. Como que eu posso acolher esse irmão ou essa irmã que o destino, de certa forma, nos colocou frente a frente? De que forma eu posso acolher? Já que o nome do nosso videocast é Acolhimento com Jesus, né? De que forma que eu posso acolher? Eu não conheço essa pessoa, nem ela me conhece. Mas a vida, o destino, nos coloca frente a frente, diante de uma determinada situação. Então, como que eu posso fazer a diferença na vida de alguém? Como que eu posso me tornar uma pessoa melhor fazendo o bem? Isso em relação ao próximo. Em relação a si. É como nós falamos semana passada. De nós prestarmos mais atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações em virtude dos pensamentos e sentimentos gerados. Ih, Ricardo, complicou. Não complicou não. Isso requer tempo, um tempo que nós possamos parar e meditar um pouco sobre isso. Meditar nesse modelo de pessoa que nós somos. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque. Esse é o trabalho. É o trabalho no bem. É o trabalho no próximo. Né? A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação do serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Cuidado. Cuidado para que nós não possamos cair em armadilhas. Armadilhas essas que são causadas pelos nossos vícios morais. O orgulho, a inveja, a vaidade, são vícios poderosíssimos que nós precisamos preferencialmente eliminar. Ou, se ainda é difícil eliminar, eu vou reduzir. Ele fala aqui do eu, né? Tem o egoísmo. Então, o grande desafio da proposta de Jesus é que os vícios morais sejam transformados em virtudes morais. Né? Humildade, a fraternidade, né? São virtudes morais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como a de servidores da comunidade, por amor a Jesus. Então todos nós devemos vestir essa camisa. Nós somos servidores da comunidade a serviço de Jesus. Servidores da comunidade a serviço de Jesus. Deveríamos imaginar uma camisa, uma estampa, uns dizeres, enfim, uma camisa. Servidores da comunidade a serviço de Jesus.
não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. Na chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada no seu Evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Quando eu li essa frase, procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Qualquer dificuldade que nós temos na vida. Se fosse Jesus, o que faria? Às vezes nós estamos passando por alguns momentos na vida que a gente pensa, caramba, como é que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou me comportar diante dessa situação? Né? E a gente perguntar, se fosse Jesus, o que faria? Aí você pensa, Jesus ia acolher, ia abraçar, ia consolar, Então alguém vai falar o seguinte, então vai lá e faz o mesmo. Ele não é o modelo, o guia da humanidade? Então vai lá e faça o mesmo. Procuremos as bases do Cristo, está escrito aqui. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de determinação. Porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Então, gente, vamos servir. E observe o seguinte, que eu não preciso necessariamente estar na casa espírita para servir. Esse servir é na vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu não preciso ser uma pessoa fora da casa espírita e uma outra pessoa dentro da casa espírita. Eu tenho que ser a mesma pessoa dentro e fora. Não adianta eu estar dentro da casa espírita e chamar todo mundo de irmão e de irmã, se lá fora, às vezes eu piso em cima de alguém. São situações completamente opostas. Então preciso ter uma linha de coerência. Então que nós possamos refletir sobre tudo isso que nós colocamos aqui hoje, somado que nós falamos, nas outras semanas, nas outras vezes, para que nós possamos pensar mais sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, que essa não seja uma existência em vão. Isso que a gente tem que pensar muito, pessoal. Eu não quero que essa existência seja uma existência em vão. Eu quero que seja uma existência onde nós fomos apresentados à doutrina espírita, fomos acolhidos pela doutrina espírita, e estamos aqui, imersos nela, para que nós possamos nos tornar seres humanos melhores. Às vezes é uma oportunidade, a última. Pelo amor de Deus, encarne esse irmão e apresente ele a doutrina dos espíritos para que ele possa compreender melhor tudo o que acontece e seguir o caminho do bem. Então é mais ou menos isso. Então que nós possamos refletir mais sobre isso, pensar mais um pouco sobre essas situações que esse capítulo nos apresenta, a fim de evoluir, pessoal? A fim de nos tornarmos pessoas melhores. Simples assim.
Graças a Deus. Fique com Deus, que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações. Um grande abraço a todos. Até semana que vem, pessoal.